Finalmente estreou a novela Se Nos Derram, essa novela que tem no seu elenco a Gabriela Spanik. Trouxe outra vez de regresso essa atriz depois de 7 anos afastada das novelas, sendo que a última novela dela na Televisa foi em 2010 com a novela La Dueña, ou Soy Tu Dueña, ou seja, já tem aí o quê? 11 anos, eu sou ruim de matemática, mas acho que tem 11 anos então que ela não faz nada lá na Televisa. Bom, a novela estreou lá nos Estados Unidos, já assisti ao primeiro capítulo e vou dizer aí mais pro final do vídeo onde você também pode conferir esse primeiro capítulo. Mas afinal de contas, essa novela é boa, a Gabriela Spanik interpretou bem, conseguiu roubar a cena da Mayrim Villanueva, que é a protagonista. Olha, fazer crítica de novela é um pouco complicado, porque eu sou acadêmico e, como acadêmico, escrevendo uma tese de doutorado, a gente tem que provar as coisas de maneira científica, e a única maneira de provar de maneira científica é pela técnica. No caso da novela, conta muito a técnica, obviamente também conta muito a coisa da emoção. E emoção é um elemento muito abstrato. A maneira que o espectador geralmente assiste uma novela se assemelha muito a um time de futebol. Você pode torcer assim para um time que é uma carniça, para o Atlético do Escambau, pode ser assim um time horrível, mas você vai continuar torcendo porque ninguém tem uma explicação. Porque você torce, porque você torce. Só que tenha em mente que você está vindo aqui assistir uma crítica de um crítico, então como crítico eu posso torcer para um time de futebol, mesmo tendo consciência de todas as falhas técnicas que esse time tem e também falando quais são essas falhas, ou seja, não vou passar aquele pano ou esconder só porque eu sou fã. Dito tudo isso, eu preciso falar que o primeiro capítulo de Se Nos Derram é assim assustadoramente perfeito, ou quase perfeito. Olha, nem parece que eu estava assistindo uma novela da Televisa. Não que as novelas da Televisa não prestem. Eu tô falando que a gente vê muita novela da Televisa que tem uma produção assim meio capenga. Você vê o baixo orçamento e tudo mais. Aqui em Se Nos Derram a gente não vê nada disso. Olha que coisa bem feita. A fotografia muito bonita, com umas cores vibrantes, meio assim azuladas, solares, mas sem cair no cafonismo, como por exemplo aconteceu quando fizeram o remake lá de Rubi, que tinha umas partes que também era uma fotografia azul, mas assim muito da cafona. Aqui não, os cenários também estão assim incríveis. E olha, a referência, não sei se foi assim referência direta ou uma referência consciente, mas assistindo eu lembrei na hora de uma série chamada The Morning Show, que é protagonizada pela Jennifer Aniston, a mesma que fez aí a série Friends, né? Tanto nessa série quanto na novela, tem muito plano sequência. O que é plano sequência, Zé? Cenas longas sem corte. Tem muito plano sequência de câmera em movimento, em marcha ré, enquanto os personagens estão caminhando também por esses corredores aí das emissoras de televisão. Outra grande referência que deu para perceber não só na parte técnica, mas principalmente na parte do roteiro, foi com a série sul-coreana chamada O Mundo dos Casados, The World of Married. Acho que é assim que se fala. Em alguns países essa série está na Netflix, não sei se no Brasil está, e nossa, que série boa. Eu acho que foi a melhor série que eu assisti no ano de 2020. E aqui o primeiro capítulo da novela tem a mesma estrutura de cenas, até mesmo o final do capítulo tem uma parte assim que mostra, né, a Mayrim Villanueva encostada no carro, e o final do primeiro capítulo dessa série é praticamente igual, aí depois ela vai andando e aí descobre o adultério. É muito, mas muito parecido. A impressão que eu fiquei é que esse primeiro capítulo, na verdade, foi um remake de O Mundo dos Casados e não de Senhora Isabel, essa novela lá da Colômbia, que depois a TV Azteca, que é concorrente da Televisa, também fez um remake chamado Mirada de Mujer. E diferente tanto do original quanto de Mirada de Mujer, Se Nos Derram é muito mais ágil, claro que também tem assim uma técnica muito mais avançada, até mesmo porque a tecnologia avançou. E outra diferença importante para falar é o tom. Enquanto nas outras versões, né, tinha assim um tom mais sisudo, mais triste, aqui não. O tom é muito mais leve, porém eles conseguiram, os roteiristas, colocar assim momentos, e também a direção, colocar momentos em que a história para um pouco e você tem pelo menos ali uns 30 segundos de imersão. Por exemplo, tem uma parte em que a protagonista Mayrim Villanueva se encontra com o protagonista Marcos Ornelas, que é um brasileiro, né, nascido em Caçapava do Sul, que se eu não me engano fica no Rio Grande do Sul, e aí nessa cena eles estão num elevador lotado, ele entra e aí ele não consegue mais se virar, então eles passam assim mais ou menos uns 30 segundos um de frente para o
outro, e ali você, o espectador, né, vai ver se vai ter química ou não, e teve química. Ou seja, tanto a direção quanto os roteiristas conseguiram fazer com que o primeiro capítulo fosse ágil, ritmado, porém sem ser superficial. Nesse primeiro capítulo não teve abertura, mas provavelmente vai ter no segundo, e quem eles escolheram para cantar a música tema de abertura foi a Belinda e o Christian Nodal, que são namorados, e isso também surpreendeu muita gente porque os dois são jurados do programa La Voz, The Voice, que é exibido não pela Televisa, senão que pela TV Azteca, a concorrente. Então, se você não ouviu essa música, eu vou deixar também aí linkado no primeiro comentário, para que assim você escute e depois volte para dizer o que foi que você achou dessa regravação. Lembrando que Se Nos Derra é uma música antigona, que já foi cantada por 300 milhares de cantores lá no México. Depois dá lá uma escutada e volta aí para dizer o que você achou. E o fio condutor, que foi assim a cereja do bolo desse primeiro capítulo, tem nome e sobrenome: Mayrin Villanueva. Olha, quando eu vi que essa atriz ia fazer a mãe de Ruby, né, no remake, eu fiquei assim meio ressabiado, eu falei, nossa, essa mulher aí é muito nova para ser mãe de duas mulheres grandes, mas a Mayrin lá deu muito bem conta do recado, e aqui dessa vez ela me surpreende ainda mais. Olha, eu não vi um sequer deslize dessa mulher em todo o capítulo. O Carlos Bardassano, que é o produtor dessa novela, ele ostenta a Mayrin Villanueva, coloca ela realmente ali no centro e ela consegue levar todo o episódio, praticamente todas as cenas tem ela, e ela leva assim de uma maneira impecável. Eu, por exemplo, vi o Marcos Ornedia, o brasileiro, dando assim um deslize ali ou acolá, porque apesar do texto, 90% do texto desse primeiro capítulo ter sido assim sensacional, teve assim uns escorregões, umas frases assim, uns diálogos expositivos. O que é diálogo expositivo, Ziel? É quando um personagem fala uma coisa que o outro personagem já sabe, só para que o público fique sabendo. É algo assim meio preguiçoso e acaba ficando um pouco brega. Tem um pouco disso daqui, principalmente nas primeiras cenas, mas é muito pouco comparado com muito primeiro capítulo de novela. Eu posso dizer para você que esse foi o melhor primeiro capítulo de novela que eu assisti em muito tempo. Até mesmo melhor do que o primeiro capítulo da novela Disseñando Tu Amor, que eu fiz uma crítica aqui e eu falei assim, maravilhas. Na minha opinião, esse primeiro capítulo aqui superou. E o mérito no setor interpretativo, por assim dizer, foi todo realmente da Mayrin Villanueva. E aí eu entro e explico o porquê que eu falei sobre futebol. É que se fosse mesmo assim pela minha paixão, pela minha torcida, quem teria roubado o primeiro capítulo para si não teria sido a Mayrin, e sim a Gabriela Spanik. Você pode até não acreditar, mas eu sou muito, mas muito fã da Gabriela Spanik. Foi justamente por acompanhar a carreira dela ano após ano que eu tive a ideia de fazer aquele vídeo sobre a Gabriela Spanik, que acabou viralizando, que tem mais de 1,5 milhão de acessos. Se não fosse pela Gabriela Spanik, provavelmente eu nem teria esse canal, porque foi graças a esse vídeo que viralizou que eu consegui fazer mais conteúdo de novela e trazer uma audiência, fazer a audiência crescer. Então, eu como fã e como uma pessoa agradecida que eu sou, eu adoraria vir aqui falar, olha, Gabriela Spanik realmente assim arrebentou a boca do balão. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Primeiro que os roteiristas nesse primeiro capítulo esvaziaram completamente a personagem. Eu assisti, né, o primeiro capítulo de Senhora Isabel e também de Mirada de Mulher, e lá a personagem, né, correspondente à da Gabriela Spanik, tem um diálogo em que já mostra mais ou menos como ela é, já mostra como ela é fútil, frívola. Era praticamente uma cena de uns 5 minutos onde apresentava esse personagem, e aí a gente já via que ela era assim da pá virada, que ela pegava vários caras, que ela já era meio ninfomaníaca desde o início da novela. E aqui não, a Gabriela Spanik aparece, ela fala assim 4 frases, e todas as frases que ela fala nada tem a ver com ela, e sim frases que nos dão mais informações sobre a protagonista e não sobre ela. Além do mais, em Mirada de Mulher, no primeiro capítulo, essa personagem tem assim uma importância muito grande, porque é ela que descobre que o marido da melhor amiga a atrai. Aqui isso não acontece, quem descobre é a própria protagonista. Então assim, a Gabriela Spanik nesse primeiro capítulo, ela teve o seu personagem esvaziado, então lhe faltou materialidade para trabalhar, para mostrar um pouco mais. Esse é um fator. Segunda coisa, é normal que no primeiro capítulo o ator não se sinta
tá ainda muito dentro do personagem, até mesmo porque nessa cena em que a Gabriela Spanik aparece, tenho entendido que foi a primeira cena que ela gravou depois de 7 anos sem gravar novela, ou seja, a pessoa também acaba ficando um pouco enferrujada, mas mesmo se ela tivesse feito um trabalho atrás do outro, na Globo mesmo você pode ver, todo o primeiro capítulo tem assim, pelo menos uma cota, uma parcela do elenco que ainda não tá dentro do personagem, e aí não se nota assim muito, digamos, muito verdadeiro. Tem que esperar pelo menos aí uns 5 capítulos para o ator entrar no personagem e aí sim já fazer de uma maneira mais dinâmica. Nessas poucas falas que a Gabriela Spanik teve, dava para perceber o que? Uma atriz dando o texto. Não era a atriz vivendo o personagem em si, coisa que, por exemplo, a Mayrim Bidianueba, para minha surpresa, volto a dizer, entrou realmente no início da novela dentro da personagem de uma maneira impressionante. Outra coisa que eu percebi na interpretação dela é que ela estava assim bastante deslocada. Sabe quando você vai começar o trabalho e você não conhece ainda ninguém, você fica assim meio ressabiado com o povo, se sentindo um pouco desconfortável? Deu para perceber que ela estava indo um pouco desconfortável, um pouco, digamos assim, desenturmada. Coisa que já não aconteceu com a outra melhor amiga da protagonista, chamada Mônica Dione. É uma atriz que eu não conhecia, mas poxa, ela fez um monte de coisa. Inclusive ela fez a continuação da novela Mirada de Mulher. Ela teve lá um personagem. E ela também teve assim pouquíssimas falas. Ela teve a Gabriela Spanik, pelo que eu contei, foram 4 frases. A Mônica Dione teve 3. A gente fala muito de química entre pares românticos, mas também tem que ter a química quando você vai fazer papel de melhor amiga de uma pessoa. Então tem esse trio de melhores amigas e eu percebi muita química entre a Mayrim e a Mônica Dione, enquanto que a Gabriela Spanik, aí eu já não senti ela com muita química. Depois não, né? Um tempo atrás, acho que 2 semanas, eu vi uma entrevista da Gabriela Spanik falando que ela se sentia agora muito entrosada no elenco e não sei mais o que. Então eu acho que se ela chegou a dizer isso, que se sentia mais entrosada, é porque provavelmente no início realmente ela ficou assim um pouco mais afastada, o que é normal. Não foi só a Gabriela Spanik que passou meio, digamos, apagada, né? Mais apagada que minha abajur aqui, que tá com a lâmpada queimada. Outros também passaram assim muito apagadinhos, como por exemplo o par romântico dela, que ainda não é par romântico, né? Eles ainda não tiveram nenhuma cena juntos. O menino se chama Carlos Said, mas foi assim coisa, digamos, milimétrica, porque se for comparar realmente os deslizes que teve o primeiro capítulo de Sinos Derran com os primeiros capítulos que eu vi aí nos últimos 6 meses, nossa, isso daqui é praticamente uma obra-prima, merecedora do Oscar. Então gostei muito do primeiro capítulo, dou assim nota 8,5, 9, eu acho que eu daria uma nota 9, hein? Tem assim uma produção com cara de rica, totalmente diferente se você for ver a novela aí, Coração Indomável, que parece que pegaram lá aquele cenário no lixão da mãe Lucinda. Mas bom, é isso. Se gostou da crítica, deixa o like. Se não gostou, realmente não tenho nada mais para que eu possa fazer pela sua pessoa. Mas se inscreva no canal para você não perder as próximas críticas, porque assim, daqui a 10 dias por aí eu volto para fazer outra crítica para ver, né, se a Gabriela Spanik agora com mais material, com mais diálogo, mostra realmente ao que veio. Vamos ver. Se você já assistiu ao primeiro capítulo ou viu ao menos partes aí no YouTube, escreve aí nos comentários o que foi que você achou. E se você ainda não assistiu, veja no site no qual eu vi, que é tuspenderradas.com. Lá eles colocam várias novelas dos Estados Unidos, tem também Café com Aroma de Mulher. Então toda hora que o capítulo termina de passar na televisão, eles já sobem lá. Esse site eu gosto porque não tem pop-ups abrindo, não tem vírus, eu gosto bastante. Então assista lá e depois de que você assistir, volte aqui e diga o que foi que você achou. Obrigado por acompanhar o canal e também ver esse vídeo até aqui, né? E até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.